Acts chapter 10. And today I'm going to be speaking about astral projection. Hoje estaremos falando de projeção astral. And what does that have to do with us Christians? E o que é que isso tem a ver A conosco lot of cristãos? Muito. Let me just give you an example. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Sometimes you are dreaming Às vezes você está sonhando and somebody takes your body, e alguém toma o teu From coração, o teu corpo, your bed, and they take you to some place e eles te levam para um lugar and they're doing some kind of ritual. e eles estão a fazer algum Or ritual, maybe they take you inside some forest. ou então te levam para uma And floresta whatever they do there is so real. e o que eles fazem aí é tão real And whatever ceremony they're doing there is so real. e a cerimônia que é feita aí é tão real And sometimes you panic. e às vezes você entra em And pânico when you are Christian, e quando você é when cristão, you are in that situation where you are having such dream, quando você está naquela situação tendo este tipo de sonho, sometimes you shout for Jesus, às vezes você grita por or you Jesus rebuke in Jesus' ou name, você repreende em nome de and Jesus somebody comes and wanna choke you, e alguém vem quer te machucar, quer te... and you feel like, hey, somebody's killing me right E now. você sente como se alguém tivesse a te And matar then naquele eventually you want momento. to wake up, E naquele momento você só quer but acordar you can't wake up like somebody's pressing you down. e você não consegue acordar But then como se you alguém scream tivesse te out of your mind, pressionando. Jesus or mommy or daddy or something like that. Ou você grita na tua mente para Jesus, para And teu then pai ou tua mãe, ou When you coisa wake up parecida. out of that dream, E quando você acorda deste sonho, you sometimes have marks in your você body. às vezes tem alguma marca no teu corpo. Or sometimes you do not have a voice Ou, because they ou press então too hard on you. não tens a voz porque pressionaram muito. Or you feel like your heart is really racing. Ou você sente que o coração está a bater muito forte. And you felt that I was there. E você sente que você estava These naquele people lugar. came here and they took me. Essas pessoas vieram aqui e me levaram. And I'm going to explain why they were able to take you. E eu vou explicar para vocês como é que eles tiveram, como é que eles This has conseguiram to te do with levar. astral projection. Isso tem a ver com a projeção But today astral. we can close that door. Mas hoje nós podemos fechar And aquela they can no porta longer take e you. que eles já não consigam te pegar, te Sometimes levar. God allows it Às vezes Deus permite that you may go and see what they're que doing. você vá e vê o que eles estão a Where you fazer. can rebuke and undo whatever they're E doing. você pode repreender e desfazer o que eles estão a But fazer. sometimes really you feel like you are the hostage. Mas às vezes você se sente como você é o refém They took you. que eles te They levaram took out of your will. e eles te tiraram fora da tua And vontade. today that's what the lesson is all about. É o que nós vamos tratar hoje. So here I'm going to be speaking about astral projection. Então aqui vou estar a falar de projeção astral And I'm going to be speaking about visions, e também vou falar de visões, dreams, sonhos and spiritual rapture. e arrebatamento espiritual. It's arrebatamento do very espírito. different. So I want you to go to Acts chapter 10. Então quero que vocês vão para Atos capítulo 10. And the Bible says here in Acts chapter 10 verses 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion from the Italian regiment. Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Now I want to go to verses 3. Agora vamos para o versículo 3. About the 9th hour of the day, he saw clearly a vision, an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. And when he observed him, he was afraid and said, What is this, Lord? E observou ele e ele estava a dizer e perguntou: O que é isso, Senhor? So he said to him, Your prayers and your alms have come up upon me as a memorial before God. Versículo 4, né? 4. Ok. E fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. So number 1, when God wants you to see an angel, Então, em primeiro lugar, quando Deus quer que você veja um anjo, He will make that angel appear. Ele vai fazer esse anjo aparecer. Now, angels only appear Mas anjos somente aparecem if there is a greatest need for that. se há uma necessidade maior para isso.
In this case, there was no one to evangelize Cornelius. Neste caso, não havia ninguém para evangelizar Cornélio. Although he was a man that used to fear God, Apesar de ele ser um homem que temia a he Deus, was a man that gave alms to the poor, he helped the poor, he helped the needy. ele foi um homem que dava esmola aos pobres, ajudava os necessitados, But he had not yet accepted the Lord Jesus Christ. mas ele ainda não tinha aceito Jesus Cristo. Most probably Cornelius knew about Judaism. Talvez Cornélio sabia acerca do judaísmo. Maybe he had a servant who was a Jew. Talvez ele tinha um servo que era judeu. Maybe his wife was Jewish. Talvez a sua mulher era judia. Although he was not a Jew, Tal mesmo que ele não the Bible seja makes it very clear judeu. A Bíblia deixa that claro he was a soldier, que ele era um he soldado. was a centurion. Ele era um A centurião. centurion is a soldier O centurião é um soldado that has 100 que tem 100 or more soldados soldiers ou mais under his leadership. debaixo da sua So liderança. he was a Roman soldier. Então ele era um He soldado was a romano. Roman. Ele era romano. He was not a Christian. Ele não era He was not cristão. a Jew. Ele não era But judeu. he feared the God of Israel. Mas ele temia o Deus de Israel. And there are many people who fear the God of Israel. E há muita gente que And teme they o have Deus de not yet Israel, confessed Jesus. mas ainda não tem confessado a I'm going to Jesus. repeat. An angel Eu vou repetir, um anjo will only come to you virá apenas in where you can see them quando você pode ver ele, if there is a great need for them. se há uma necessidade para isso. They usually come Eles to bring vêm a very short message, trazer uma mensagem muito curta, very specific. uma mensagem bem específica, Like Mary, the mother of Jesus. como Maria, a mãe de Yes, she was a Jesus. young lady. Ela era uma She was in her nova house, e ela estava em sua casa and an angel appeared to her, e o anjo apareceu para ela saying that she would be the mother of the e Savior. diz que ela seria a mãe do That the Salvador. Holy Spirit would put inside of her baby. E o Espírito Santo colocaria o Senhor Jesus nela. There was no prophet nearby Não tinha um profeta à to bring that volta message. para trazer esta So mensagem. angels only appear to you Então os anjos apenas aparecem in greatest need numa necessidade tamanha that God wants to say que something. Deus quer falar alguma Or coisa. maybe God wants to deliver Ou somebody. então Deus quer libertar alguém. If you were here in last week's message, Se você estava aqui na semana one of passada, our preachers spoke about Abraham. um dos nossos pregadores falou sobre Abraão. When the Lord asked his son, Quando Abraão pediu seu filho, quando Deus pediu a Abraão seu and he said, filho, take your child, ele Isaac, disse, leva o teu filho let Isaac us go there e vamos para lá to sacrifice. para sacrificar. When they got there, Quando eles chegaram lá, the young man, which wasn't young, he was about 30 years old, então não era bem novo, era mais ou menos com seus and mais he ou menos lay 30 down the anos. altar, E ele estava aí no altar right? And a voice came e uma voz veio and shouted, don't do e this. gritou, não faça isso. Most probably it was an angel that was nearby, Talvez foi um anjo que estava or the perto. angel of the Lord, which is God himself, Jesus himself. Ou então o anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus. Going back, Cornelius was dreaming. Então, voltando, o Cornélio sonhou. No. What is to dream? O que é It's when you're sonhar? going to sleep É quando você vai dormir, and you're most probably by phase 2 or phase 3. It's called the REM phase então é mais ou menos na fase 2 ou 3, of your dreaming no status, teu estado de sono, where you are sleeping, quando você está that you dormindo, have dreams. que você tem sonhos. He was not sleeping. Ele não estava It was the dormindo. 9th hour. Era a hora nona. He was praying. Ele estava a orar. He was praying to the Lord. Ele orava a And Deus. an angel, a vision came to him. E um anjo apareceu em Now, visão the a ele. angel did not preach about Jesus. O anjo não pregou sobre Jesus. Could the angel preach about Jesus? Yes. But Ele did he podia ter preach? pregado sobre Jesus. No. Mas ele não Because pregou. it's not for angels to preach about Jesus. Porque não é para anjos pregarem acerca But the de angel gave Jesus. him a message saying Mas o anjo trouxe-lhe uma mensagem dizendo that his prayers were heard, que as suas orações foram that ouvidas, the memorial, the alms he gave, the offerings he gave, God saw it, que as esmolas que ele havia dado, Deus viu, and that if he wanted to know more about this God, e que se ele quisesse saber mais acerca that desse he should Deus, send men to Job. que ele tinha que mandar homens para Jope. And that's what we see here next. E é right? isso que nós vemos acontecer a seguir.
Now, when you go to verses 9, Agora, quando você vai para o versículo 9, Apostle Peter o apóstolo Pedro was estava, also in a city of também, Job, também estava na Jope. cidade de Jope. and it says there, verses 9, the next day they went on a journey, and as they drew near to the city, Peter went up to the housetop to pray about the 6th hour. E no seguinte dia, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. The 6th hour is midday, Então a hora sexta é o meio-dia. so it's 12 o'clock. Então 12 vamos a noon. falar 2 horas da tarde. So 12 Ah, o'clock. 12 horas da tarde. Midday, 6 hours midday. Então a hora So sexta. 9th hour is 3 p.m. Então a hora nona Because how é they 3 da counted the tarde. hours in those days were not the same as today. Então da maneira que eles contam a hora naquele tempo não era a mesma maneira que nós contamos hoje. So 9th hour is 3 p.m. Então a hora nona é 15 horas. And here 6 hours midday. E aqui a sexta, a hora And sexta it são says 12 in verses horas. 10, then he became very hungry and wanted to eat. E tendo fome quis comer. But while they were made ready, he fell into a trance. E enquanto lhe pararam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. And that's what I call a spiritual rapture. É aquilo que eu chamo de arrebatamento no espírito. He is not sleeping. Ele não está dormindo, He is not seeing an angel. ele não viu um anjo, Okay? He is not having a vision. ele não viu uma, não He is teve uma in a visão. trance. It's called a spiritual rapture. Então ele está num arrebatamento de espírito. Where the Lord takes your spirit, Quando Deus toma o teu espírito, you are not dead, you are fully awake. você não está morto, você está bem Most acordado. probably he went into to pray. É provável que ele esteja And maybe he orando. was on his knee or sitting down. Ou talvez ele And estava he was there ajoelhado, praying. sentando, e ele quando And then orava, when he was there praying, quando ele estava aí orando, the Lord took his spirit out of his body. o Senhor tomou o espírito dele fora It's do called a corpo. spiritual rapture, and it took him elsewhere Num arrebatamento do espírito levou ele para and um lugar showed him them e mostrou para ele the following here. He saw the O heavens seguinte. opened, verses 11, and like a great sheet bound, the four corners descending to him and let down to the earth. Então, o versículo 11, e viu o céu aberto que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. In verses 12 now, in it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. And a voice came to him and said, Rise, Peter, kill and eat. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. But Peter said, No, so Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Mas Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. And a voice also spoke to him again the second time, saying, What God has cleaned, you must not call common. E a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum o que Deus purificou. This was done 3 times as the object was taken up into heaven again. E aconteceu isso por 3 vezes e o vaso tornou a recolher-lhe no céu. Every time you see number 3 in the Bible, Toda vez que você vê número 3 na 3 Bíblia, times, 3 3 vezes, days, 3 3 dias, things, 3 coisas, it's a warning. é um aviso. It's something that's going to happen immediately. É uma coisa que vai acontecer There imediatamente. is a great need for you to pay attention. Tem uma grande necessidade para você prestar So, atenção. when he came out of that trance, Então, quando ele saiu daquele arrebatamento, or that is spiritual rapture, desse arrebatamento do Espírito, what happened was that O que he aconteceu foi- wasn't understanding ele não estava a entender what he saw. o que ele viu. Because he saw creepy things, snakes, whatever, all weird things, Ele and a viu voice coisas saying, estranhas. kill and eat it. E uma voz que dizia, come, mata And e he come. says, but I can't eat these things. This is unclean E ele stuff. disse que eu não posso comer isso porque isso é imundo. And he didn't understand. Ele não entendeu. But then, Mas what happened was that, o que aconteceu foi, verse 17, now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant,
Verse 17. 17, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, Behold, the man who had been sent from Cornelius had made inquiry from Simon's house. eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Peter only understood the vision Pedro apenas entendeu a visão when these men arrived. quando esses homens Because these men were chegaram. not Jewish. Porque esses homens não These eram men were judeus. Romans. Esses homens And eram they were seeking for romanos. him. E eles And procuravam they por came ele. with a specific message. E eles trouxeram uma And mensagem they explained the específica message to e him. explicaram. And Peter went with them. Então Pedro foi Verses com eles. 24, E no versículo they 24, went to Caesarea. eles foram para Cesária. And Cornelius was Cesareia. there waiting for them. E Cornélio estava esperando. Verses 25, as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Now look at here what Peter did. Agora vê aqui o que o Pedro fez. Peter then says to him, E Pedro disse para ele, lifted up, saying, stand up, I myself am also a man. e aconteceu que entrando Pedro saiu e disse, prostrando-se aos seus pés, mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Why? Because we cannot worship men. Por quê? Porque nós não podemos adorar homens. And the Romans worship their leader as a god. Os romanos adoravam os seus líderes. To understand? Entendes? The Roman leader was a god. Então o líder romano era como um deus. So when he did out of respect for Então ele Peter. fez aquilo em uma forma de Because he respeito. thought Peter was some kind of God on earth. Porque ele pensou que Pedro era como um Deus na terra. Remember, this guy was no Christian, no nothing, didn't know scripture. Lembra que este homem não era cristão, ele não conhecia as Then escrituras. Peter says, no, stand up because I'm a man just like you. Então Pedro disse, levanta-te porque eu You sou um don't homem need como to tu. bow to me. Você não precisa se ajoelhar a mim. And then while they were there having a conversation, Então quando eles estavam aí Peter tendo uma started to conversa, speak about what had happened. Pedro explica o que estava acontecendo. And in verses 30, we see that he had been for 4 days fasting. Então nós vemos no versículo 30 que ele estava há 4 dias Then he jejuando. realized why an angel appeared to him. Cornelius was fasting to God. E ele entendeu por que um anjo lhe apareceu. Cornélio estava a jejuar para Deus. So anybody that fasts to the real God, E qualquer pessoa, Won't be heard. qualquer pessoa que jejua para o verdadeiro Deus será because if you ouvido. truly fear God, Porque ele God will verdadeiramente reveal teme a himself to Deus. you. Now let us go to the next slide. Então vamos para o próximo So here slide. in this vision you see Peter, Então like, aqui nessa visão nós vemos Pedro. before he had the vision, he had a trance Antes de ter where aquela his visão, spirit né? was O seu taken. espírito foi tomado. And he went into a place and he saw like a material, like a sheet, and inside Então ele was foi a tomado lot para of esse animals. sítio que ele viu essa figura, essa imagem com vários animais. This is a vision. Essa é uma visão. Happens when you awake. Acontece quando My você está spiritual acordado. rapture happens when you awake. O arrebatamento do espírito acontece quando The você está trance acordado. happens when you awake. Então isso acontece quando você está acordado. So he had a trance and saw a vision. Ele teve uma transe e ele teve a visão. He saw the spiritual rapture. He had a spiritual rapture and had a vision. Ele teve o arrebatamento do espírito e teve a visão. And then Cornelius was praying, fasting, Cornélio estava a jejuar e estava a orar. and he saw an angel of God E ele viu who um anjo brought do him Senhor. a Ele message. It was trouxe a uma vision. mensagem, uma visão. Next slide. Próximo slide. Now go back one more. Go back one more from the beginning. One more. So dream is one thing. When you dream, Então sonho é uma coisa. Quando você sonha, sometimes you dream and you feel just like this guy feels over there. então You às vezes você se see, sente como you esse see homem que yourself está on the ali. bed. Ele vê-se na cama. That person in the bed Aquela pessoa na cama is your physical body. é o teu corpo físico. This person flying here Essa pessoa que está a voar ali is your spiritual body. é o corpo espiritual. And literally there is a line. It's E- called many people call it the silver line. Então tem uma linha que se chama a It's like this linha. cord over there that links your spirit to Essa your body. linha que conecta o corpo físico do corpo espiritual. Okay? And what happens is Satanists and witches
E Satanás e feiticeiras ou bruxas, they use your spiritual body. If your spiritual body is not protected by Jesus, eles usam o teu corpo espiritual se o teu corpo espiritual não está protegido por Jesus. if you are protected by the Lord Jesus Se Christ, você está protegido pelo Senhor if the Jesus, blood of Jesus is upon you, que o sangue de Jesus está if sobre you você, pray before you go to bed, se você ora antes de ir if para a you cama, call upon the name of the se Lord, você invoca o nome do Senhor, they cannot take your body anyway. eles não podem tomar o teu corpo a qualquer lugar. But if there's something wrong with you spiritually, Mas se algo está errado contigo if you open a espiritualmente, gap spiritually to se você Satan, abrir uma brecha espiritualmente, like brother said here, if you committed any sins, como o irmão falou aqui, se você cometeu um for pecado, example, getting drunk, por exemplo, embriagar-se, can take you to have a spiritual experience. pode te levar a Where ter essa demon can take experiência you. espiritual que podem te levar. If you take drugs, that Se same você thing happens. tomar drogas, If you consult the dead, that also can se happen. você consultar os mortos, também pode So acontecer. sometimes you feel like that. Então, às vezes, So você that sente body you assim. see over there is actually your physical Então, body. aquele corpo que você vê aí é teu And corpo this person físico. flying here is actually E your o que está spiritual no body. ar é o corpo espiritual. What happens is that God does not want you flying there on your own. O que It's acontece very é que dangerous. Deus não quer que você fique voando por aí. Because you can age, you can get very old, Porque você vai se tornar muito mais velho. but you can get very sick. Você pode se tornar muito And doente. demons can really destroy you E physically and demônios spiritually. podem realmente destruir você fisicamente. God does not want you open to the spiritual world in the wrong way. Deus não quer que você seja aberto para o mundo espiritual de maneira errada. And many people open spiritually in the wrong way. E muitos estão abertos espiritualmente de maneira errada. And so that's why they receive demonic visitation in their Por bedrooms. isso é que eles recebem visitações noturnas nas suas camas. That's why they feel always chased by somebody and somebody wants to kill them. Por isso é que eles sentem que estão sendo perseguidos They por alguém feel que quer people matar eles. pulling their ears, pulling their legs, Sentem que pessoas estão puxando suas orelhas, seus pulling their pés, ears. puxando seus cabelos. They feel it. Eles sentem. It's demonic manifestation in your room. Isso é uma manifestação Now let us demoníaca no go, teu one quarto. more, jump the slides, jump the Vamos slides, pro I'll stop there. Agora vamos parar aqui. So there is your body and your soul. Então aqui nós temos o teu corpo All e of a us tua have a alma. body, a soul, and a spirit. Então nós todos temos um corpo, uma alma e um espírito. Okay, we are called triune because we got a Nós somos body, soul, and triuno porque spirit. nós temos corpo, alma e espírito. Now, when sin came into the world, Quando o pecado veio ao mundo, what happens is that we lost the connection with God. nós perdemos a conexão com And that's why we Deus. always feel empty. Por isso é que nós sempre nos sentimos vazios. Because we were governed by our spirit, not our bodies. Porque nós éramos governados pelo espírito, não pelo corpo. The moment the sin entered into the world, No momento que o pecado entrou no you mundo, lost that link with the nós Savior, with God. perdemos aquela comunicação com Deus, aquela ligação com Deus. And what happened is that E o que aconteceu foi, Satanists, satanistas, they received their doctrines from demons. eles recebem as suas doutrinas ou ensinos de demônios. Witches receive their doctrines from demons. Os bruxas recebem doutrinas de demônios. May it be male witches, female witches. Pode ser bruxos ou Warlocks, bruxas, whatever. ou seja o que for. These people, when they receive their teachings, Quando eles recebem os seus they ensinos, receive from demons. eles recebem de So demônios. demons know Então, demônios sabem how to get your soul como fazer com que a tua and how alma to link their spirit, e como ligar o seu espírito deles, their demonic o spirit, espírito to your demoníaco, spirit com teu espírito and take elsewhere. They know how e to do it. levar para outro And that's lugar. why in this picture here you don't see it. Por isso é que nós aqui But nessa over imagem there nós you não see like the vemos. little guy there, the demon over there. Então você vê um demônio aí ligando. He's got his hand on the physical Ele body, está na sua mão, tem uma mão no corpo físico, right here by the guy's head, na cabeça do right? homem, And he's going to the spirit, e ele vai no Body. espírito também, o corpo and espiritual. the demon is creating the link. E o demônio está fazendo a ligação. That happens Isso acontece in astral projection. na projeção astral. Many witches do this. Muitas bruxas That's why fazem they isso. are able to take their spirit
body, Por isso é que eles tomam o seu corpo espiritual and they go into your house to spy on you. e vão até a tua casa para te If your vigiar. house is not anointed by the Holy Spirit, Se a tua casa não está If you have not ungida pelo anointed with anointing Espírito, oil, se você não they ungiu, go right through. eles vão dentro. But if it's anointed, they cannot. They hit Mas the se está blockage right there. ungida, eles não conseguem entrar. So they're able to enter the house and Eles, spy on you. então eles conseguem So entrar e sometimes vigiar. when you feel like I felt like somebody stabbing me, Às vezes você sente que alguém maybe it was a spirit apunhalou of as a costas, witch nas tuas costas. that was there. Então Now deve ser next uma slide. bruxa que estava aí. Now sometimes we hear a lot of people going brooms and so on. Actual fact, Às these vezes nós people vemos que they as pessoas pact with falam de Satan. vassouras e tal. These people that pact with Satan. Essas pessoas têm pacto com Satanás. Blood pact with Satan. Esse pacto com Where Satanás they can spiritually take their bodies from one place to que eles another. conseguem tirar o corpo Through espiritual de um lugar demons. para They outro cannot do alone. através de demônios. Eles não conseguem fazer They sozinhos. cannot go from here to there alone. They need the help of demons to do that. Eles precisam de apoio de demônios para fazer isso. And that's why you hear many stories there by Soweto and other places E por isso é que você ouve histórias aqui where de people Soweto e fall alguns into other people's lugares houses or que backyards, alguém caiu no quintal de naked or alguém, half naked. nus, And then when they fell, they ou were young. seminu, ou estavam pequenos. I've seen it and I've heard it. Eu já vi e também ouvi. There's even on that newspaper, Sowetan, there's usually stories about that. Tem também There was a woman, she fell on this backyard, tem no jornal Soweto uma mulher que caiu num quintal and the lady of the backyard saw a young lady naked there. e a dona do quintal viu uma jovem nua. Young lady like 17, 18. Uma jovem mesmo. And nos then seus she realized this is a adolescência. witch fell here. E ela, So she called e the ela neighbors, called the entendeu, police, ela entendeu que aquilo era uma bruxa que caiu aí. and the neighbors saw the young E ela lady chamou there a dying, like, polícia. dying there. E os vizinhos, eles And viram ela aí, When the deitada. police arrived, Quando a polícia chegou, they went to look for the young lady. foram procurar pela There menina. was no young lady. Não tinha There was an menina. old woman there. Tinha uma mulher adulta, uma Why? velha. Because astral projection makes you old, makes you age. Porque a projeção astral faz a It pessoa happens in ficar spects of demons idosa. now. The demon makes the link, Então o okay? demônio faz a ligação. They project the spiritual body. Eles projetam Now, next slide. o corpo espiritual. That's why you see, that's why sometimes you are at home talking to somebody Então, conforme você vê que alguém, você está aí na tua casa conversando com alguém, and somebody goes to a witch doctor, somebody and says, go there, spy on them for me, I want to know what they're doing. e alguém vai dizer assim, vai para o feiticeiro e diz, olha, vai para a casa dele espiar para saber o que eles estão a fazer. And the witch is this person here, E- far, far away. Bruxo é aquele que está aí bem distante. They will use a demonic connection. Eles vão usar uma conexão demoníaca. They will call on several demons to be able to Vão do this. chamar alguns demônios. And this witch will project, her body will be there by her house, Essa bruxa, o corpo dela estará lá na casa dela. but she will take her spirit there where you Mas are ela talking. vai levar o espírito dela para o lugar onde você está And conversando. that's why sometimes E por isso que às vezes, when you go to these witch doctors, traditional healers, quando você vai para these false prophets, os sangomas, falsos profetas, and you ask curandeiros, them, who stole my chicken? e você pergunta quem roubou a minha galinha, Or who killed my father? ou quem matou o meu pai, They will say, no, it was that one. e vão dizer que olha, é aquela pessoa. And when they investigate, it was that one. E eles vão investigar e vão ver que é realmente Oh, aquela this woman is pessoa. powerful. Ou dizem, esse homem é No, poderoso. it is the demon that made the link. É o demônio que The fez demon o saw it. Eu- The demon took her O spirit. demônio The demon viu, said to her, o demônio falou para tell them ela, this and that. e isso e aquilo. Did you know that we have the Holy Spirit of God? Você sabia que nós temos o Espírito Santo de Deus? And he's better than any demon. E ele é melhor do que He's qualquer above any espírito. demon. Ele está And acima he de can do qualquer much better than espírito. that. E ele pode fazer muito melhor do que esses demônios. Because the enemy, Satan, he does what God does. Porque Satanás, Who tells you not to sin? quem te diz para não pecar? It's the Holy Spirit É o within you. Espírito Santo de Deus que Who está em tells ti. you hold on to Jesus? Quem te diz para segurar firme em It's Jesus? the Holy Spirit É o within you. Espírito Santo que está em Who ti. tells you do not go that way? It's E quem te diz que dangerous. não vai para aquele lugar, está perigoso? It's the Holy Spirit of God.
É o God. Espírito Santo de Deus. So the Holy Spirit does speak to us. Então o Espírito But Santo the fala problem is that conosco. the Holy Spirit wants to speak to His children, Quando o Espírito Santo quer falar com essas crianças, but His children don't hear Him. ou as crianças não querem ouvir, os seus filhos We não are querem the ouvir. children of God. Nós somos os filhos de Deus. God wants to speak to us. Deus quer falar conosco. The Holy Spirit wants to speak to O us. Espírito Santo quer falar conosco. But our mind Mas a nossa is mente so on other things está-se em todas as outras coisas that we don't hear what He has to say. que nós não vimos o que Ele quer falar. And that's why things go wrong. E por isso é que as coisas vão errar. Sometimes the Holy Spirit wants to speak to Às us, vezes o Espírito Santo quer falar but conosco, we don't read the mas Bible. nós não lemos a How is He going to Bíblia. speak to you? Como é que Ele vai falar You contigo? need to be with the Lord to be able to hear Him speaking to you. Você precisa estar com o Senhor para Now, você next, vir it Ele is a falar. sin. I want to say to you, it is a sin to Eu vou dizer practice que astral é projection. pecado a projeção astral. Astral projection A projeção is astral sinful. é pecaminosa. Is to be open in a spiritual way É ser aberto ao mundo espiritual in a very wrong way. numa maneira muito Because errada. you're using demons to be able to Porque do você that. está a usar demônios para fazer And that's isso. not what God wants for us. E não é isso que Deus quer para God wants nós. us to surrender to Jesus Christ. Deus quer que a gente se renda a God Jesus wants us to Cristo. be filled of His Holy Spirit, Deus quer que a gente seja cheio do Espírito not filled with Santo, demons. não cheio de demônios. Now next, Próximo. there it is, the witch over there again. Então aí nós vemos o demônio mais uma vez ali. And then sometimes we're in your house, E às vezes você está or na you tua are casa, praying, ou está lá or you are orando, somewhere ou praying, você está em algum and then lugar, suddenly the chairs e de repente as cadeiras começam a mexer. and the curtains are As going cortinas up and começam a down, mexer, vão acima abaixo. and you see things E happening, você vê as coisas and you acontecendo. say, E "Ah!" você grita. It's ghosts. Ah, é... what is Fantasma. Fantasma, é It's fantasma. not. Não é. There is a witch. Tem uma bruxa, um bruxo. She astral projected with the link of a demon. Ela se projetou através de um link de um demônio, de uma ligação In com your um demônio. house or that place that you are. Você está naquele lugar, na tua casa, naquele And lugar. sometimes she will ask a smaller demon, E às vezes ela vai perguntar a um demônio pequeno, either when she has made many pacts with Satan, quando ela tem feito muitos pactos com Satanás, sometimes she's able to lift up chairs. às vezes é possível que levantar a cadeira. But not all witches can do that. Mas nem todas as bruxas conseguem They fazer have to isso. be higher up to do that. Elas têm que estar no link, So sometimes no there's- ranking there's- elevado. For them to lift up tables, they have to be higher up. Para então Usually, levantar. this is what happens here in second part B there. Então é isso que acontece no B, nessa This is segunda imagem. A, right? This Então nós is temos B. a imagem A e a There's a imagem B. witch, spirit body, Então nós temos aí uma bruxa, link of a demon, a ligação do and demônio. then the link of a demon comes with a smaller demon, Então o link com o demônio vem com um demônio pequeno. and then what actually lift up that chair Então quando levanta aquela cadeira, was actually a smaller demon, é o demônio pequeno. or who kicked the chair, Ou então que bateu or a to switch cadeira. off the ligou a light, or cadeira. switch on the light, Ou que liga a lâmpada. e or apaga a open up lâmpada. the cupboard and Ou close the abriu cupboard. o armário e fechou. And that's why these haunted houses, Então por isso é que essas casas assombradas this is what's actually happening. é o que está a acontecer ali. You're not just fighting with one demon, Você não está simplesmente There is lutando toying with contra people um around. demônio. but there's a coven, there's a witch there. Tem uma bruxa ali. There's a human person there Tem who is uma possessed by pessoa demonic lá powers, que tem who knows poderes, astral projection, que faz who is projeção astral. astral projecting in that E home. que está a fazer projeção astral naquele lugar. And sometimes it could be your home. E às vezes é tua casa. I lived once in a house. Eu antes We vivia numa moved into a casa. house. Nós estávamos numa casa. We rented the house. Nós alugamos a casa. And let me tell you, E eu vou vos dizer, from 11 p.m. desde as 23 horas until 5 p.m. until 4 p.m. até 4 horas da manhã. Because 5 p.m. we used to get up to pray. E às 5 nós levantávamos para orar. They used to switch on the light. Switch on Ligavam the light. as luzes, Go up the stairs, go down the stairs. iam, subiam as escadas e desciam, Open and close windows. abriam e fechavam as janelas. Not in our rooms, but Não, the não nos nossos- downstairs windows. Não no nosso quarto, mas Because lá our baixo. rooms were on the top floor and the Bible school was in the bottom floor. Então nós estávamos no primeiro andar e nos restos dos chãos onde estava a So escola the, bíblica. the first floor, the bottom floor was the Bible school, the Então, bathrooms and the o rei kitchen. dos chãos, os restos do chão onde estavam as casas de banho, estava a cozinha. And the first floor was our bedrooms. E o primeiro andar eram os nossos So quartos. they never managed to enter our bedrooms. Então eles não conseguiam chegar no primeiro andar, nos nossos quartos.
But they used to get up to the stairs. Mas eles chegavam até as And we escadas. could hear because it was a wooden stairs, not those old ones. Aí nós And conseguíamos you go up, ouvir porque eram escadas de madeira. And we could hear when they go up the stairs. E nós conseguíamos ouvir quando eles subiam as escadas. And we battled for 3 months. E nós lutamos por We 3 fasted meses. and prayed for E 2 nós months, 3 oramos, months. nós confessamos, We nós did Daniel fast. jejuamos por 3 We meses. prayed. We asked for the Lord to cleanse that E nós house. pedimos a Jesus que And then we limpasse a found casa. out that before we went there, Então descobrimos que antes de nós irmos that para used to be aí, an abortion clinic. aquela casa era uma clínica de aborto. And before an abortion clinic, E antes de ser uma clínica de it aborto, used to be a house of sorcery and witchcraft. era uma casa de feitiçaria. And that's why we didn't know. E nós não sabíamos. We only came afterwards to Nós só realize what soubemos happened because we depois started to ask around o and que, then we que found out. aconteceu e When perguntávamos we às pessoas rented e the eles house, nos the house falavam. was already changed Então, into. quando nós arrendamos a casa já tinha sido mudada. It didn't look like anything like the previous. Não parecia como as coisas passadas. And so it happens sometimes. Então, às vezes acontece. And you need to put your ground over there and say, this is my Então, house, the você Lord deve gave it to colocar me, o I'm not pé e allowed to dizer: stay esta here. é a minha casa, o Senhor me deu. Amen. Next. Próximo. And so any kind of witchcraft, Então, toda qualquer Sorcery, bruxaria, feitiçaria, false religion, religiões falsas, reading the horoscope, lendo os horóscopos, any involvement with drugs, envolvimento com drogas, any involvement of getting drunk, bebedeira, hypnosis, hipnotismo, family inheritance. herança Let's familiar. say your grandmother was Vamos a dizer traditional que a healer. tua avó There are era demonic demons in your family. sangoma, of era astral curandeira. projection. Então teve projeção astral. So you need to reject Então that. você precisa rejeitar. So empty your mind, Esvaziar a mente. yoga, Yoga. tantric massage, Então some types of massagens martial arts. tântricas, algumas artes marciais It's very demonic. são demoníacas. They will put you directly in contact to demons. Eles vão colocar você diretamente em contato These com kind of demônios. things will open you Essas coisas vão abrir você spiritually espiritualmente for the spiritual world para o mundo espiritual in a wrong way, de maneira errada, in a sinful way, de uma maneira in a way pecaminosa, God doesn't want you de to be. maneira que Deus não quer. Amen. Next slide. Amém? Próximo slide. And what we need to do? E o que é que nós precisamos fazer? The only way to be free. A única maneira de ser livre, Confess your sins. confessar os pecados. Confess your sins. Confessa os I went pecados. to the witch doctor, confess. Eu fui para I o ate the curandeiro, horoscope, confessa. confess. Eu li o I got drunk, horóscopo, confess. eu confesso. I took drugs, Eu confess. fiquei embriagado, confessa. Tomei I drogas, did yoga, confess. eu fiz yoga, I practiced confessa. martial arts, I Eu confess. pratiquei artes marciais, confessa. I honor the dead, confess. Eu honrei os mortos, I invited confessa. the spirits of the dead into my house, Eu confess. convidei o espírito dos You mortos na need minha to casa, confess what confessa. kind of sin Você precisa confessar o tipo de pecado that allowed que permitiu for this demon to come into your para life. esse demônio entrar na tua vida. Otherwise, he won't go in. Ou então ele não And vai when you embora. confess, you can't do it here E quietly. você não pode fazer isso You na actually mente. say, I confess. Você precisa dizer: eu In the name of confesso, God, in the name of em Jesus, nome de Jesus, that I committed sins que eu against the Lord. cometi pecado contra I o Senhor. open myself spiritually. Eu abri para o mundo In the wrong espiritual de manner. maneira errada. I read the horoscope. Eu li o horóscopo. I went to the palm reading. Eu fui fazer leituras de mãos. I went for bones or shell readings. Eu fui fazer a leitura de ossos. Or animal reading. Ou então leitura de animais. You know what animal reading is? They take an animal, they cut the animal, they open Você the sabe o que é animal. leitura de animal? Eles pegam o animal, cortam o animal e começam a ler o animal. They open the animal like Eles abrem o it's animal. still alive and they start to read. O animal ainda está vivo, mas eles abrem e Animal começam a reading. ler. Isso é leitura Whatever de sin animal. you committed, Qualquer que seja o pecado que você either you cometeu, went by yourself, ou foste or sozinho, maybe your family members took you ou there, então tua família que te levou para or lá, they forced you there. ou te forçaram Either para way, you lá. need to confess. Qualquer que seja a You forma, need to você confess your precisa sins. confessar. Ask the Lord to cut all lines of communication Pedir a into the Deus que spiritual Ele world. corta toda a comunicação. You need to the Lord God. Você I'm precisa dizer: confessing to Senhor you. Jesus, eu vou And confessar a cut, Ti. Father, in E the name of corta, Jesus, em nome all de Jesus, lines todas as that are ligações connecting me to the spiritual
spiritual. Todas as dias que estão a ligar para essas coisas. And then you need to E pray você precisa orar and ask the Lord e pedir ao Senhor for the Lord to stop Satan. para que o To Senhor not pare allow Satan to Satanás. come, because não permitir Satan que does Satanás not venha. like to lose a house. Porque Satanás não gosta de perder uma casa. And so he will come and he will try to fight Então you. ele virá para So you lutar need to contra say, Father, você. protect me against Então você Satan. precisa dizer, Senhor, Protect me against protege-me demons. contra Because demônios, he will contra try to Satanás. come and fight Porque me. ele está tentando vir But I don't want lutar-me. them in my Lutar body contra anymore. mim. Eu não quero mais na minha vida. no meu Amen? corpo. Amém? And you need to ask the Lord E você precisa pedir ao for you Senhor to be filled of the Holy Spirit para of ser God. cheio do Espírito Santo. Now sitting down, Agora do aí your mesmo hands like sentado, this. com as tuas mãos assim, Close your eyes. fecha os teus olhos. I want you to think Eu quero que você what pense kind of sins you might have committed qual pecado você tenha that cometido might have opened you spiritually in que a wrong talvez way. abriu você espiritualmente de maneira errada. Maybe you played satanic games. Talvez você jogou um jogo satânico. Maybe you saw a satanic movie. Talvez você viu um filme satânico. Maybe you read the horoscope. Talvez você leu o horóscopo. Maybe you went to the palm reader. Talvez você foi ler as mãos. Maybe you went to the sangoma. Talvez você foi para o curandeiro. Maybe you seek their help there. Talvez você foi. Maybe you drank some kind of spiritual tea given by the sangoma. Talvez você bebeu alguma coisa dado pelo Maybe you curandeiro. practice witchcraft. Talvez você praticou Maybe you bruxaria. commit some kind of idolatry. Talvez você cometeu want you to idolatria. think right Eu quero que now, você pense agora, Because you need to confess. porque você precisa So I'm confessar. going to lead you to confession. Então eu vou levar você na And then confissão. afterwards you need to confess what you did to the Lord. E depois você precisa confessar o que você Say fez. with me, Father God, Fala comigo, Senhor Deus. Father God, Senhor Deus. in the name of Jesus Christ, Em nome de I Jesus come Cristo. to you tonight Eu venho a ti agora to confess my sins. confessar os meus pecados. I have sinned against you. Eu pequei contra ti. I have sinned against your Holy Spirit. Eu pequei contra o teu Espírito And I have Santo. sinned against your church. E eu pequei contra a tua I have igreja. committed Eu cometi witchcraft feitiçaria and idolatry. e idolatria. I also have Eu também tenho opened myself aberto a mim mesmo espiritualmente in a wrong way. de maneira errada. So I confess to you my Então eu sins. confesso agora os meus pecados. Father, Pai, that day aquele that I dia did this, que eu fiz isso, I was not aware eu não estava how ciente terrible this is. de quão terrível isso But é. I come to you today Mas eu venho a ti and I agora ask you e eu forgiveness. peço perdão. Forgive me, Father, Perdoa-me, for Senhor, having committed a sin por against ter you. cometido esse pecado I contra confess to ti. you. Eu confesso a ti Reading the horoscope, que li o horóscopo. I confess to Eu you confesso a ti that I went to traditional healers. que eu fui para I curandeiros. confess to you Eu confesso a ti that I got involved with martial que eu arts. fiquei envolvido em I artes confess marciais. to you Eu confesso a that I ti committed witchcraft, que eu cometi that I feitiçaria, committed idolatry, que eu cometi that I idolatria, committed que rebellion, eu cometi that I rebelião, did things, Lord, que eu fiz coisas, that are Senhor, wrong, Father. que são erradas. I ask you forgiveness. Eu peço perdão. Lord God, Senhor Deus, I ask eu for peço the blood of que o Jesus. sangue de Jesus, I ask that the blood of Jesus eu peço que o sangue de may come Jesus upon my life right venha now. até a minha vida. Wash me, Me lava cleanse me, Me and limpa. purify e me. me purifica. Jesus Christ, Jesus take Cristo, control of my life. toma controle da minha I vida. surrender to you. Eu me rendo a I ti. give myself to you. Eu me deu a ti. I do not want to Eu be não quero estar a vessel of demons. ser vaso de I want to demônios. be a Eu vessel quero ser um full vaso of your Holy Spirit. cheio do teu Espírito So Santo. I come to you, Father, Então eu venho a In the name ti, of Senhor, Jesus. em nome de Jesus. and I confess my E eu sins. confesso os meus pecados. Father God, Senhor Deus, I also ask you eu também te peço for you to cut que o Senhor all corte lines of toda communication. a linha de comunicação. All lines of Toda a communication linha de comunicação that are linking que me estão me ligando to a demon para um or demônio to a witch. ou para uma In the name bruxa. of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Father God, Senhor in the Deus, name of Jesus em nome Christ, de Jesus Cristo, cut right now corta agora in my body, no meu in corpo, my soul, na minha alma, in my no meu spirit. espírito. Father, Pai, in the name of no Jesus, nome de Jesus, cut all corta communications, toda a ligação, any comunicação, demonic toda a communication comunicação do in demônio my life. na minha I vida. ask you, Eu Lord, te peço, cut Senhor, right now corta in the agora, name of em Jesus, nome de Jesus, in my body, no meu corpo, in my mind, na minha mente, in my soul, na minha alma, in
in my e spirit, no meu espírito. in the name of Jesus No Christ. nome de Jesus Lord Cristo. God, Senhor I also Deus, ask you eu também te peço that any demon, que qualquer demônio, especially power demons, especialmente demônios de poder, that make this link que possible, fazem esta ligação possível, any astral projection, qualquer projeção astral, I reject it right eu now. rejeito agora em In nome the de name of Jesus. Jesus Em Christ. nome de Any Jesus. power demon, Todo demônio de poder, any astral projection, toda projeção I astral, reject right eu now. rejeito In the name agora. of Jesus. Em nome de Any Jesus. power demon Todo poder, demônio de poder and his group, e seus grupos, any power demon todo demônio de poder and any demon e qualquer involved demônio with astral projection, envolvido em projeção astral, witchcraft, feitiçaria, bruxaria, out of idolatria, my life, fora da minha right vida, now, in agora, the name of Jesus em Christ, nome de Jesus Cristo, I no longer serve eu you. já não te sirvo, I do not want eu you não te quero, out of my life. fora da minha In the vida, name of Jesus no Christ. nome de Jesus Cristo. Father God, Deus, I Pai, come to you eu venho a ti and I ask you, e eu te peço, close right now fecha agora all the gaps toda a and brecha all the doors e todas as that portas were open que estavam in the abertas spiritual no world, mundo espiritual, that it was not done que não foi feito by your Holy Spirit. pelo teu Espírito Santo. Any door, Toda a any porta, spiritual door, toda a porta that it was espiritual open que foi aberta by demons, por demônios, by witches, por or by bruxos sin, ou I por ask you that pecado, you may close eu it peço que seja right fechado now hoje, in agora, my life, na minha in the vida, name of no Jesus. nome de And I Jesus. ask you E eu te that peço your Holy que Spirit teu Espírito Santo may come venha and seal it. e feche, sela. Seal it, Lord. Sela, Senhor. Holy Spirit, seal it. Espírito Santo, Do not sele. allow Não permita Satan to que open it. Satanás Do abra. not allow Não demons permita to come que through. demônios consigam entrar. Father, when they come to attack Quando me, eles vierem me if I atacar, am sleeping, se eu estou dormindo, wake me up, Father. acorda-me, In the Senhor. name of Jesus No nome Christ. de Jesus Cristo. Or give me the power Dá-me o and poder the authority e a in the autoridade name of Jesus no nome de to Jesus rebuke them para and cast them repreender out e para mandar eles embora. in the name of No Jesus. nome de Jesus. Father, Pai, here I am. eu estou I aqui. ask you Eu te peço that you may fill me que possas me encher with your Holy do teu Spirit Espírito Santo right now in agora, all the areas of my em life. todas as áreas da minha vida. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Conseguiu orar? Did you manage Did to you pray? manage to pray? Manage to pray? Conseguiste orar? Praise the Lord. You close the door. Praise the Lord. Fechamos a Aleluia. fecha. Well, it's very simple. Foi muito simples. Very simple, isn't Muito it? simples, não é? Deliverance is not complicated. A libertação não é complicada. Deliverance is not dirty. A libertação não é suja. It's clean. You sit É clean. limpa. You're sitting down. Visto, você está aí sentado. You got free sitting down here. Você foi liberto ali You see how sentado. amazing God is. Visto quão maravilhoso esse Deus é. Nobody need to shake here, go crazy here. Ninguém precisa aqui mexer e ir maluco. I didn't have to bring doom and put doom on you. Você não precisei trazer doom e meter doom para ti. The blood of Jesus did it all. O sangue de Jesus fez Because you tudo. believed Porque você creu and you e prayed. você In orou. the name of No Jesus. nome de Now Jesus. stand up. Agora se I'm gonna pray for levante. your Eu offerings. vou orar pela tua oferta. Amen. The offerings, missionary offerings. A oferta Or missionária. vows that you Ou o made. voto que você Or fez. perhaps you bring in your time. Ou talvez você trouxe So I would like you o to teu get your dízimo. offerings Então quero in aqui your hand receber, vamos orar pelas tuas and ofertas let us pray. e vamos orar. Doesn't matter the amount. Não importa a What it matters is that quantidade. you brought something for the Se Lord. você, desde que você trouxe algo para Lift it Deus, up, let us pray. levante Father e God, in the ore. name of your Son Jesus, Pai, em nome do teu filho Jesus, we bless all your children nós here. Father. abençoamos todos os